meu nome é Miriam Olivia e esse é o canal do KB Advocacia. Neste canal nós falamos sempre sobre empresa, patrimônio e pessoas. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre uma lei bem recente, que é a lei do Emprega Mais Mulheres, sobre um tema específico da creche, como adaptar isso na sua empresa. Isso mesmo, pessoal. O programa Emprega Mais Mulheres é um programa do governo federal que veio por uma lei recente, no dia 21 de setembro do ano passado, de 2022. Então, ele está na lei 14.457. E essa lei, ela estabelece o programa Emprega Mais Mulheres, que fala sobre diversos pontos que eu, inclusive, vou citar para vocês. O objetivo deste programa é estimular a empregabilidade de mulheres, considerando vários aspectos, tá? Inclusive para formação e promoção em outros cargos, para aperfeiçoamento profissional, mas também para questões de maternidade e convivência parental e tudo mais. E esse programa, ele realmente trouxe várias iniciativas interessantes que você pode aplicar na sua empresa. E neste vídeo eu quero falar especificamente sobre uma, mas vamos falar sobre quais foram as medidas centrais deste programa, tá? O apoio à parentalidade na primeira infância, que então é o apoio não somente para a maternidade, para o vínculo maternal com as mulheres, mas também com os pais. Então, são políticas pensadas para ambos, tá? Nessa situação. O apoio à parentalidade por meio da flexibilização do regime de jornada de trabalho, a qualificação de mulheres em áreas estratégicas para a ascensão profissional dentro da empresa, o reconhecimento de boas práticas para a promoção da empregabilidade de mulheres. E como que eles vão fazer esse reconhecimento? Por meio do selo Emprega Mais Mulheres, que é um selo então do governo federal que vai dar para empresas que seguirem determinadas iniciativas nesse sentido. Aí a prevenção e o combate ao assédio sexual no ambiente de trabalho, que daí vai ser implementado dentro da CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, para algumas empresas específicas. E o estímulo ao microcrédito para mulheres. Então, vejam, são várias ações que compõem essa lei. E para esse vídeo, nós decidimos falar sobre o ponto específico da creche. Como que a creche foi pensada dentro desta lei, tá? Ela foi pensada em duas possibilidades. O pagamento do reembolso creche ou ainda a manutenção ou o subsídio de instituições de educação infantil pelos serviços sociais autônomos. Então, a creche foi pensada nesses dois sentidos. E como que funciona o pagamento do reembolso creche? É sobre esse ponto que eu quero focar neste vídeo com vocês, tá? O que é esse reembolso creche? Ele é voltado ao pagamento de um valor relacionado, então, a uma pré-escola ou a uma creche, da escolha do empregado ou da empregada. Então a gente já consegue ver esse compartilhamento de responsabilidades. Então é interessante verificar nessa lei que a creche ela não está vinculada somente às empregadas que têm filhos, mas também aos empregados que têm filhos, não necessariamente com uma parceira que trabalha na empresa, tá? Então esse foi um grande avanço em prol da parentalidade, da responsabilidade parental que essa legislação trouxe, tá? Esse benefício ele é voltado ao pagamento, então, de creche ou pré-escola, da escolha do trabalhador ou da trabalhadora, tá? Ou ainda, outra modalidade de serviço da mesma natureza, desde que comprovado o pagamento deste valor, tá? Lares poderiam ser enquadrados, tá? Para quais filhos que seriam aplicáveis esses benefícios? Para filhos de até 5 anos e 11 meses de idade. Por que eles colocaram isso? Porque se eles colocassem até 6 anos, já existem várias discussões desses critérios de idade. Porque alguém poderia dizer, se é 6 anos, então pode ser 6 anos e 1 mês, porque ainda está dentro dos 6 anos. Então, para evitar essa discussão, foi colocado na legislação 5 anos e 11 meses. Então, o empregado ou empregada que tem um filho de 5 anos até 5 anos e 11 meses vai ter direito a vai ter a possibilidade deste benefício. É que todos os empregados e empregadas da empresa
precisam estar cientes de que a empresa vai adotar essa política, certo? E quais são os critérios para você poder entrar nessa política? E por que é importante eu dizer isso? Porque se você é empresário, deseja implementar essa política na sua empresa, você precisa deixar muito claro para todo mundo que existe essa política. Por meio do manual de conduta, fazendo treinamentos informativos específicos sobre este benefício, informando os colaboradores e as colaboradoras desta possibilidade dentro da empresa, tá? Então é importante que todo mundo possa ter acesso. E a escolha de quem vai se beneficiar ou não desse benefício que você vai estar dando na empresa não pode ser arbitrária ou discriminatória, tá? E algumas observações muito importantes sobre esse benefício. Como que ele pode ser implementado na sua empresa? Nós recomendamos que você faça, e você pode fazer isso por meio de um suporte jurídico dentro da sua empresa, certo? Contratando um advogado no escritório especializado nisso, para fazer manuais de conduta e treinamentos explicando esse benefício, compor a política de benefício de reembolso creche dentro da empresa, quais vão ser os procedimentos, quem que vai estar abarcado de acordo com os critérios da lei, com quem que o empregado precisa falar ou a empregada, sabe? Todos os procedimentos estão descritos nessa política que vai ser adotada na empresa, tá? E daí, chegou a colaboradora ou colaborador que vai fazer, então, jus a esse benefício. Como é que você implementa, então, para essa pessoa específica? Vai ser necessário fazer um acordo individual relacionado a isso, ou ainda um acordo coletivo ou uma convenção coletiva, se ela já regulamentar sobre essa temática. Então, para descobrir qual dessas formas de se formalizar essa questão, vai ser necessário verificar como que a sua empresa está enquadrada, se já tem acordo ou convenção coletiva sobre o tema e etc. Então, cada empresa vai precisar passar por um processo diferente que a assessoria jurídica verifica para você. E uma observação muito importante que está passando batido por muitas pessoas, certo? As empresas que possuem pelo menos 30 mulheres empregadas com idade superior aos 16 anos, tá? Precisam ter um local apropriado, vejam, onde seja permitido às empregadas guardar sobre a sua vigilância e assistência os seus filhos no período da amamentação. Então, para empresas, vejam muito bem isso, para você que tem uma empresa que tem mais de 30 mulheres empregadas no estabelecimento, com mais de 16 anos, você precisa ter um local onde a mulher possa acessar e ter uma assistência suficiente para a guarda dos filhos durante o período da amamentação, certo? Você só não vai precisar ter esse local se você aderir, então, ao benefício do reembolso creche. Se você estabelecer a política do reembolso creche para a sua colaboradora ou o seu colaborador, você não vai precisar ter esse local, mesmo que você tenha 30 empregadas, tá? Empregadas com acima de 16 anos, tá? Ou seja, resumidamente, se você tem uma empresa com pelo menos 30 mulheres empregadas acima de 16 anos, você tem duas alternativas. Ou você estabelece um local para guarda e assistência menores ao acesso da colaboradora durante o período de amamentação, um local físico, tá? Ou você estabelece o benefício de reembolso creche, certo? Você vai ter que escolher uma dessas alternativas, tá? Agora, se você possui uma empresa com mulheres empregadas, mas é em quantidade menor de 30, você não precisa escolher entre essas alternativas e vai ser aplicada daí outras legislações sobre esse tema, tá? Mas é muito importante que vocês tenham em mente que esse programa, ele traz algumas disposições para permitir a empregabilidade de mulheres, que elas não tenham que se deslocar para amamentar, ou muitas vezes deixar o trabalho e quebrar a sua carreira para poder dar conta de todas essas situações. Mas ele traz algumas obrigações para as empresas e algumas responsabilidades. Então, essa é uma que precisa ser muito bem observada. E, novamente, como que a gente implementa isso na empresa? A gente precisa verificar a categoria econômica da empresa, quantas colaboradoras possuem, qual é o regime de trabalho delas, qual que é a situação que existe sobre essa questão e qual vai ser o enquadramento. Se a gente vai precisar fazer
local reservado, se não vai, vamos criar uma política de reembolso da creche, como que vai ser feito isso dentro da empresa? Tudo isso precisa ser olhado para cada empresa em cada particularidade. Às vezes as empresárias pensam, não, mas a minha empresa é só mais uma do ramo tal, é só mais uma gráfica, é só mais uma editora, é só mais uma empresa de cursos. Não é só mais uma, certo? É uma empresa que possui uma história, que possui toda uma responsabilidade social, mas é uma empresa que está construindo algo, que envolve pessoas, que envolve o crescimento de pessoas dentro da empresa, tanto dos sócios, dos administradores, das sócias, das gerentes, mas também das colaboradoras. E esse pensar da cultura empresarial envolve também pensar sobre isso. Então, não, a sua empresa não é só mais uma, a sua empresa precisa ser observada a fino, observando cada detalhe dela para criar uma política nesse sentido, tá? Vou colocar na descrição desse vídeo a legislação completa para vocês observarem, e também eu fiz um texto sobre a temática, caso vocês queiram acessar. Muito obrigada a você que assistiu esse vídeo até o final. Continuem comentando, curtindo, colocando as dúvidas. No nosso Instagram, que a gente também colocou na descrição, a gente abre caixinhas de perguntas, caso vocês queiram mandar também. Muito obrigada e até a próxima!